igreja, Que Não. Fecha. igreja, Que. ora, Igreja. que, fecha, Igreja. que ora, igreja, Fecha. igreja, Que hora? Paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, louvamos e exaltamos o Teu nome, que é santo. Rendemos a Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e majestade, porque só o Senhor é digno, Senhor, da nossa gratidão, das nossas vidas, rendidas, Senhor, no Teu altar, aos Teus pés, agradecido, Senhor, pelas nossas vidas, pela certeza da salvação em Cristo Jesus, através de um alto preço, por amor a cada um de nós, se entregou ali na cruz do Calvário, nos concedendo salvação, libertação, cura, Pai. E nós Te louvamos e exaltamos, Senhor, por isso. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia, Te agradecemos pela Tua igreja reunida e queremos que o Senhor receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Tu que és o único Deus, grande, verdadeiro, único e todo-poderoso. E é nesse poder, ó Pai, em nome de Jesus, que entramos na Tua presença e pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, que nesse momento, Senhor, em que estamos vivendo dias difíceis, que a Tua presença seja constante nas nossas vidas. E em nome de Jesus, eu quero Te clamar, Senhor, neste momento em especial pela vida dos meus irmãos da Igreja Batista Bela Vista, que neste momento eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor esteja concedendo a eles, ó Pai, aquilo que eles estão precisando neste momento. Sonda cada coração, Senhor, e vai suprindo cada necessidade conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que nesses dias, Senhor, que estamos acolhidos em casa, Pai, nós possamos nos aproximar mais de Ti, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, realmente habitarmos no esconderijo do Altíssimo. E não somente visitar, Senhor, mas que a nossa habitação esteja, Senhor, no Teu esconderijo, que nós possamos realmente, Senhor, ser levados pelo Teu Espírito Santo a águas tranquilas, que assim o Senhor possa refrigerar as nossas almas e que nós possamos confiar nas Tuas promessas, onde diz, Senhor, que certamente, não que talvez, mas que certamente a Tua bondade e a Tua misericórdia estariam conosco cada dia das nossas vidas, ó Pai. Nós Te louvamos porque Tu és o Deus fiel e que cumpre as Tuas promessas. Então, Senhor, fica conosco, continue nos sustentando na Tua graça, Senhor, durante todos esses dias, conforme o Teu querer, que Teu Espírito Santo esteja dirigindo todo o nosso ser, ó Pai, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso sentir, ó Deus. Fica conosco, recebe a nossa oração de gratidão, Senhor, pelo Teu imenso amor incondicional por cada um de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Louvado seja Deus, a graça e a paz, amados irmãos, louvado seja Deus por podermos estarmos aqui e aqui podermos compartilhar da palavra de Deus. A palavra de Deus que vem para nós neste dia é sobre fake news. Fake news. Quero ler no Êxodo capítulo 23, versículo 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio, para seres testemunha de injustiça. Êxodo 23, versículo 1. Fake news, notícias falsas, sendo também muito comum uma forma da imprensa sensacionalista, que consiste na distribuição deliberada da desinformação ou boatos via internet, rádio, televisão, mídias sociais, jornal impresso. É isso mesmo, irmãos. Notícias que são veiculadas de forma a enganar as pessoas. Apesar de parecer recente o termo fake news ou notícia falsa, ele é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular no mundo todo para denominar informações falsas que são publicadas, principalmente em redes sociais. Como funcionam as fake news? Os motivos para que sejam criadas essas notícias são diversos. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos seus sites e assim faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fakes podem ser usadas apenas para criar boatos, reforçar um pensamento por meio de mentiras, disseminação de ódio, e dessa maneira prejudicam-se as pessoas comuns, celebridades, políticos, empresas, todos são atingidos. Quais são as consequências? Olha, irmãos, qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida, pode induzir as pessoas ao erro. E em vários casos a notícia contém uma informação falsa cercada de algumas verdadeiras.
É principalmente nessas situações que estão escondidos os perigos das fakes. Suas consequências podem ser desastrosas. Houve um caso em 2014, conhecido e que chegou ao extremo. Uma dona de casa que morreu após ter sido espancada por dezenas de pessoas, moradores ali na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. A revolta dos moradores foi em virtude de informações publicadas em uma rede social, com um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A dona de casa foi confundida com a criminosa e acabou linchada por moradores. Amados irmãos, poderíamos ficar aqui dando informações sobre fakes e por aí vai, mas o nosso intuito neste sermão é extrair da Bíblia o que Deus nos ensina sobre este tema e como nós podemos ser instrumentos como nós podemos não ser instrumentos desse tipo de malignidade, mas sim sermos bênçãos na vida de pessoas com a palavra de Deus, que é a verdade. Há um detalhe bíblico que eu quero comentar com os irmãos. Ali no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 até o 30, Jesus está a caminho do povoado de Cesareia e ele pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens ser eu? As respostas refletem os boatos da época, as fakes da época. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. Vejam uma infinidade de histórias sem fundamento que naqueles tempos se passavam a respeito de Jesus. Sim, meus irmãos, algumas das hipóteses mais repetidas, curiosas ou abertamente estapafúrdias estão reunidas sob a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No livro Cogumelo, Jesus e Outras Teorias Bizarras, o escritor Paulo Schmidt, da editora HarperCollins, ele diz que pode-se dizer que Cristo foi uma das maiores vítimas de fakes. Assim diz o escritor Schmidt, porque ele vê paralelos na forma como os boatos sobre Jesus foram criados e se espalharam, e o modo como hoje funciona a fábrica de notícias falsas pelas redes sociais. A fórmula é a mesma, irmãos, de misturar informação falsa com alguma verdadeira, e assim passar a impressão de que o conjunto faz sentido, explica Schmidt. Amados irmãos, e a fé cristã? O que tem a ver com as fakes? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. Vejam que em meio a toda discussão sobre a pós-verdade e fake news, preocupa-nos especialmente a facilidade com que muitos cristãos estão dando crédito a mensagens sem fundamentos que têm sido compartilhadas pelas redes sociais, além da adesão de sites especializados em espalhar mentiras, ao compartilhamento de textos, áudios, vídeos contendo histórias sem a mínima comprovação, falsas profecias, puras fake news. Afastai-vos, irmãos, disto. Não é tão difícil, irmãos, constatar a falsidade de uma mensagem que recebemos. Geralmente as notícias falsas são na maioria sensacionalistas, aproveitando-se do medo, da ansiedade por algum momento que esteja passando para atrair o seu público. Citam fatos e pessoas reais,
retalhos de últimos acontecimentos para adquirir uma aparência de verdade, de plausibilidade, mas acrescentam informações que não podem ser comprovadas, porque estão desprovidas de fontes confiáveis. Não é comum essas postagens conterem erros gramaticais, históricos, geográficos ou de qualquer outra natureza. Irmãos, vamos imaginar se as pessoas que depositam a sua confiança em boatos, em fakes, se elas usassem a mesma disposição mental, os mesmos critérios para aferir o que é certo, o que é errado à luz da Bíblia, como esses cristãos crédulos avaliam pregações? De que lhes serve uma pregação que não tem fundamento, que não conhece muitas vezes nem o seu autor, nem o seu divulgador? É com a fé que se aproximam das Escrituras, irmãos. É com aquela credulidade que as torna presas fáceis, irmãos, dessas fakes. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. O que a Bíblia tem a dizer? Nós podemos dar vários nomes, irmãos. Podemos chamar de fakes, notícias falsas, boatos, equívocos, notícia sensacionalista, mas olhando para a Bíblia, o fato é um só: é pecado. É pecado. A Bíblia não nos exorta à fé e não ficarmos acreditando em tudo que a gente ouve, em tudo que a gente vê. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14:15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O coração do sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Provérbios 15:14. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 1. No livro O Jornal do Inferno, do pastor Jorge Linhares, temos uma orientação bíblica sobre esse assunto. Ele diz ali, João 8:44, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. As fake news ou as notícias falsas não são um privilégio dos dias de hoje. Desde que Deus criou o Jardim do Éden, elas foram implementadas por um conhecido costumaz falso editor, o próprio Satanás. Como pai da mentira, ele tratou de dar a falsa notícia a Adão e a Eva, de que eles poderiam transgredir as ordens do Senhor, que não seria pecado. Sim, irmãos, aqueles primeiros habitantes do paraíso se tornaram conhecedores do bem e do mal. O que Satanás queria era noticiar que Deus não se importava que o Éden fosse contaminado pela desobediência e rebeldia deles. Todavia, o Senhor Deus permaneceu firme na sua promessa e puniu o homem com o seu ato de desobediência e de rebeldia. Não se deixe enganar, irmãos. Satanás fala a mentira e Deus fala a verdade. Na linha de tempo dos dias de hoje, chamado por muitos de timeline da Bíblia, nós podemos ver que as notícias que o diabo publicou eram todas falsas. O diabo sempre está publicando notícia falsa. Ele é o pai, ele é o editor das mentiras. A mais grave fake news
do jornal do inferno diz que Jesus morreria vergonhosamente numa cruz, deixaria o homem à mercê da sua própria sorte, mas não foi isso. Jesus foi lá, cumpriu tudo o que o Pai orientara, submeteu-se à morte e venceu, ressuscitando ao terceiro dia, e assim desmascarou o jornal do inferno e o seu editor maldito, que é Satanás. Oh, aleluia, glória a Deus. Em nossos dias, o publisher das fake news ainda tenta enganar o homem, afirmando que tantas coisas malignas não são pecados. Não devemos acreditar nessas notícias. Precisamos apenas olhar para Jesus Cristo, a única fonte das notícias dignas de toda a credibilidade e o maior revelador das fake news de todos os tempos. Numa analogia, o pastor Roberto Felizardo, Igreja Videira de Guarulhos, ele diz que o diabo é o pai das fakes. Baseado em João 8,44, ele é o pai da mentira. E ele então adverte: quantas pessoas estão paralisadas ministerialmente por causa das quantidades de mentira que o diabo tem lançado em suas vidas. Deixam de desfrutar do poder e da autoridade de Cristo por causa das fakes do inferno. Amados irmãos, precisamos, como servos e servas, Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nos posicionar, agarrar a verdade que é Cristo para as nossas vidas e não dar lugar, não dar ouvidos, muito menos espalhar, difundir, omitir, dissimular, esconder fatos ou notícias que estejam de mãos dadas com a mentira. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é do seu costume, pois é mentiroso, é o pai de todas as mentiras. João 8,44. Irmãos, em dezembro de 2018, na revista Veja, o escritor Marcelo Sacati escreveu um artigo: Golias venceu Davi. Golias venceu Davi. A reportagem não tem nada a ver com a história bíblica. Apenas usava uma metáfora para falar sobre a situação econômica do país. Num ano de crise estatal, quando da greve dos caminhoneiros, e se mostrou que o poder estatal ainda dominava o país. No entanto, aquela chamada da revista, que no âmbito bíblico cristão é mentirosa, nos faz pensar em quantas mentiras Satanás tem contado ao ser humano, fazendo acreditar em tantos enganos, afastando da verdade de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, 2 Coríntios 2, versículo 11. Neste versículo, Paulo mostra que precisamos conhecer os planos e as intenções de Satanás, para que não sejamos derrotados por ele, cuja principal arma da qual costuma se utilizar é a mentira ou a fake, como muito se fala hoje em dia. Satanás, amados irmãos, por vezes usa mentiras deslavadas, em outras faz mistura de verdade com mentira. O que importa é que saibamos que se estamos cegos para uma parte da verdade, ficamos desprotegidos perante o engano. Desde os dias de Adão e Eva até hoje, Satanás ainda se apresenta escondido, mentindo sobre o pecado, que é a rebelião contra Deus. O diabo nunca nos mostra as consequências da droga, do álcool, do tabagismo, ou os resultados da pornografia, da imoralidade, da desonestidade e das muitas mentiras que são praticadas. Por esta razão, amados, temos que estar preparados para contestar todas as mentiras do inimigo. Quem conhece a verdade, que é o próprio Jesus, não se deixa levar pelo evangelho falso que muitos estão vivendo por aí. Temos que nos apegar à palavra de Deus e lançar todas as mentiras do diabo por terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando encerro este sermão, reportando-me para a verdade que a Bíblia ensina em oposição à mentira, à fake, ao pecado que Satanás quer que nós acreditemos. Porque
quem quer amar a sua vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, os seus lábios não falam engano, aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga 1 Pedro 3, 10 e 11. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Salmo 15, versículo 2 e 3. E dizia Jesus: o que sai do homem é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfema, soberba e loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 20 a 23. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Salmo 120, versículo 2. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, versículo 6. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 12, 22. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vestidos do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 5, 3, 9 a 10. Portanto, libertemo-nos das mentiras satânicas e tomemos posse da palavra que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, que o Senhor continue resplandecendo o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Um forte abraço deste que vos fala, Pastor Silvio, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.